Olá, meus amigos, aqui é o professor Rafael Salles dentro da nossa maratona de Direito do Trabalho do Direito Favorável e eu queria conversar com vocês hoje a respeito da sentença de liquidação. Antes disso, da liquidação da sentença, ou seja, quando o juiz arbitra na sentença, na fase de conhecimento que eu tenho direito a R$50 mil, é esse o valor que efetivamente eu vou receber na fase de execução? Pode ser que sim, mas na grande maioria das vezes não. Pode ser menos, pode ser mais. Esse valor ele vai ser corrigido, ele vai ser atualizado com juros contados da data em que a reclamação trabalhista foi protocolada. Então, imagina um processo que demorou aí 5 anos, é 60% só de juros, acaba aumentando muito o valor da futura execução. E aí eu queria conversar com vocês a respeito de alguns procedimentos, principalmente as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.467 de 2017, a nossa famosa Lei da Reforma Trabalhista. A primeira grande mudança foi que nessa fase de liquidação, o juiz, regra geral, não deverá mais agir de ofício. Ele tem que esperar o peticionamento feito pelo advogado do interessado, ou seja, do reclamante. Alguns juízes, de forma mais vanguardista, eles têm feito uma interpretação de que, olha, eu tenho uma obrigação de calcular as verbas previdenciárias, essas continuam sendo de ofício. Então, para eu calcular a previdenciária, que é um reflexo da principal, eu posso também determinar o cálculo da principal. Em razão disso, eles continuam determinando a realização desses cálculos. Mas hoje a grande maioria dos juízes tem intimado a parte autora para requerer o que entender de direito. E aí você faz uma petição requerendo, geralmente os próprios juízes já colocam lá, requira isso, isso e isso, facilitando o trabalho do advogado nesse procedimento. A primeira situação, aliás, a segunda que eu quero destacar aqui para vocês, é com respeito a quem vai realizar o cálculo. Muitas varas do trabalho têm a sua contadoria especializada, que acabam fazendo esse cálculo, acaba facilitando a vida das partes dos advogados. Mas, em muitas varas também, o juiz intima o advogado da parte autora para apresentar o cálculo. Se ele fizer isso, o advogado da outra parte deve ter vistas e aí depois ele vai proferir a decisão se homologa ou não aquele cálculo que foi apresentado. Mas, diante disso, eu queria falar justamente de uma outra grande mudança que teve no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, com a reforma trabalhista. Qual foi essa mudança? Esse artigo antes permitia que o juiz tomasse 2 caminhos. Ele poderia homologar diretamente os cálculos apresentados pela contadoria da vara, ou ele intimaria as partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem previamente sobre esse cálculo. Com a reforma trabalhista, a mudança que teve foi o termo poderá foi substituído pelo termo deverá. Assim passou a ser obrigatório que o juiz intime as partes, só que mudou o prazo, não são mais 10 dias, é o prazo de 8 dias para que elas apresentem eventualmente alguma impugnação ao cálculo. E aí o detalhe, sob pena de preclusão. Então, se a parte não fazer a impugnação nesse momento, quando chegar lá na frente, na fase, por exemplo, dos embargos, da execução, ela vai ter alguma dificuldade em apresentar esses embargos fundamentados, porque talvez a questão já esteja preclusa, porque não houve uma manifestação prévia. Então, muito atenção para isso. Eram apenas essas dicas que a gente queria trazer aí para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui, compartilha esse vídeo e comenta aqui com a gente. Peça mais vídeos para a gente, que a gente está aqui para gravar muitos vídeos para vocês. Grande abraço!